Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Em 1863 seria marcado por acontecimentos marcantes na história da humanidade. Em Londres, Inglaterra, começaria a funcionar a primeira linha do metrô do mundo. O escritor Júlio Verne publicaria a conhecida obra 5 Semanas em um Balão. O pintor Manet teve mais uma de suas 2.800 telas rejeitadas pela Academia de Artes de Paris, o que levou o imperador Napoleão III a intervir pedindo uma reconsideração e, sendo mantida a decisão, promoveu uma exposição paralela para as obras excluídas. Allan Kardec, incansável, seguia com sua tarefa trazendo a público em janeiro o primeiro volume do 6º ano da Revista Espírita. Entre outros assuntos tratados no periódico, sempre havia um espaço para responder a questionamentos por ele recebidos. No referido exemplar, o codificador esclarece uma dúvida surgida em uma de suas afirmações de que o Espiritismo não se dirige àqueles que têm uma fé religiosa qualquer, com o fito de os desviar, e aos quais essa fé basta à sua razão e à sua consciência, mas à numerosa categoria dos incertos e incrédulos. Diz Kardec: aproveitamos a oportunidade para lembrar mais uma vez o objetivo essencial do Espiritismo, sobre o qual o autor da carta a nós enviada não parece bastante edificado. Pelas provas patentes que o Espiritismo dá da sua existência, da alma e da vida futura, base de todas as religiões, é a negação do materialismo e, consequentemente, se dirige aos que negam ou duvidam. É bem evidente que os que não creem em Deus nem na alma não são católicos, judeus ou protestantes, seja qual for a religião em que nasceram, inclusive o islamismo e o budismo. Ora, pela evidência dos fatos, são levados a crer na vida futura com todas as consequências morais. A seguir, são livres de adotar um culto que melhor lhes convenha à razão ou à consciência. Aí, porém, termina o papel do Espiritismo. Ele ajuda a fazer os 3/4 do caminho, transpor o passo mais difícil, o da incredulidade. Aos outros cabe fazer o resto. Mas, perguntará o autor da carta, nenhum culto me convém? Ao que o mestre Lyonês responde: ora, ficai onde estais. Aí o Espiritismo nada pode. Ele não se encarrega de vos fazer um culto à força, nem de discutir para vós o valor intrínseco dos dogmas de cada um. Deixa isto à sua consciência. Se o Espiritismo dá não basta a vós, buscai entre todas as filosofias existentes uma doutrina que melhor satisfaça as vossas aspirações. Os incrédulos e os indecisos formam uma classe muito numerosa, e quando o Espiritismo diz que não se dirige aos que têm uma fé qualquer e aos quais esta é bastante, entende que não deve se impor a ninguém, não violentando consciência nenhuma. Dirigindo-se aos incrédulos, chega a convencê-los por meios próprios, pelos raciocínios que sabem ter acesso à sua razão, desde que os outros foram impotentes. Numa palavra, tem o seu método com o qual diariamente obtém belíssimos resultados, mas não tem nenhuma doutrina secreta. Não diz a uns, abram os ouvidos, e a outros, fechai-os. A todos fala por seus escritos, e cada um é livre de adotar ou rejeitar sua maneira de encarar as coisas. Assim, fez crentes fervorosos dos quais eram incrédulos. Eis tudo o que ele quer. Aquele que dissesse, tenho minha fé e não quero mudá-la, creio na eternidade absoluta das pessoas, nas chamas do inferno e nos demônios, continua até crendo que é o sol que gira, porque a Bíblia o diz, e creio ser este o preço da minha salvação. Responde o Espiritismo: guardai as vossas crenças, já que elas vos convêm. Ninguém procura vos impor outras. Eu não me dirijo a vós, pois nada quereis de mim. E nisto ele é fiel ao seu princípio de respeitar a liberdade de consciência.
Se alguém se julga em erro, é livre de fitar a luz, que brilha para todos. Os que se julgam certos têm liberdade de desviar o olhar. Mais uma vez, o Espiritismo tem um objetivo do qual não quer nem deve se afastar. Sabe o caminho que deve seguir, e segui-lo-á sem se desviar pelas sugestões dos impacientes. Cada coisa vem a seu tempo, e queira ir muito depressa e às vezes recuar em vez de avançar. Ainda 2 palavras ao autor da carta. Parece-nos haver uma falsa aplicação do princípio que a verdade é uma. Sobre vários outros pontos, as doutrinas são menos absolutas do que outrora. Daí poder concluir-se que um dia, cedendo à evidência dos fatos e provas materiais, ela compreenderá a necessidade de uma interpretação em harmonia com as leis da natureza sobre outros pontos controvertidos. Porque nenhuma crença poderia racionalmente prevalecer contra essas leis, Deus não pode contradizer-se estabelecendo dogmas contrários às suas leis eternas e imutáveis, e o homem não pode pretender pôr-se acima de Deus, decretando a nulidade dessas leis. Não nos devemos apressar a rejeitar tudo, porque certas partes são obscuras e defeituosas. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.